Na quinta vez consecutiva, eles simplesmente se esqueceram de me convidar para o jantar de Natal. Cansada de esperar um telefonema que nunca chegava, fechei a porta da minha casa nos subúrbios de Chicago, coloquei na mala o que pude e rumei sozinha para a minha cabana nas montanhas, atrás de um pouco de paz. Uma semana depois, ponto de mala e cuia, eles apareceram na minha porta, com as malas na mão e aquele jeito de quem acredita que pode entrar quando bem entender. Só que, ao invés de mim, deu de cara com um policial, câmaras rodando e o meu advogado, todos prontos. Foi só olhar para aquele trio e o rosto deles empalideceu de vez. Se você está se perguntando como uma avó viúva de 67 anos chegou a esse ponto, deixe-me contar tudo desde o começo. Era véspera de Natal, 24 de dezembro, 18 horas. Na cozinha, eu usava meu avental favorito e mexia uma panela de cidra de maçã, deixando o cheiro de canela invadir cada canto da casa. Tinham 2 dúzias de docinhos finos da padaria da Sra. Higgins e, no forno, um peru recheado, do jeito que o Richard, meu filho mais velho, sempre dizia lembrar dele quando era menino e sentia falta do pai. A mesa brilhava em branco e ouro, pratos com filete dourado, guardanapos de linho que herdei da minha mãe e a toalha bordada à mão, reservada só para ocasiões especiais. Esperei. As 19 horas passaram. Depois as 20 horas. Quando meu celular vibrou, veio a notícia de Stella, minha vizinha, Margaret, estão postando fotos no Facebook. Jantar lá em casa do Richard. Com mãos trêmulas, abri o app e lá estavam eles. Richard, a Vanessa, meus netos, o Ethan e o namorado dele, todos rindo, taças erguidas, celebrando sem mim de novo. Não era a primeira vez. Era a quinta. 5 natais sendo deixada de fora, presa num cenário de iguarias que ninguém vinha provar. Aos poucos, apaguei as luzes da árvore e chorei, silenciosa como a viúva que me tornei há 8 anos. Mas, entre as lágrimas, senti algo mudar. Sequei o rosto, caminhei até o quarto e tirei do armário aquela velha mala de cor marrom do meu marido, ainda com o perfume dele impregnado. Dentro dela foram parar roupas, remédios, documentos e uma caixinha verde de veludo que ninguém jamais desconfiou existir. Ali guardei papéis capazes de revelar toda a verdade. Às 23 horas, tranquei minha casa, entrei no carro e pilotei por 3 horas rumo à minha cabana junto ao Lago Geneva, em Wisconsin, meu refúgio herdado do meu marido, menosprezado pelos filhos por ser longe demais e não ter internet veloz. Para eles era inútil, para mim era um santuário. Quando cheguei, o ar gelado das montanhas bateu no meu rosto e as estrelas brilharam com uma nitidez que a cidade nunca me deu. O silêncio, finalmente, era meu aliado. Pela primeira vez em anos, respirei fundo sem aquele nó no peito. Entrei na sala, acendi a lareira e preparei uma xícara de chá de camomila. Sentei-me diante do fogo, com a velha caixa verde sobre o colo. Abri a tampa devagar, como quem descasca uma ferida antiga. Lá dentro estavam todos os comprovantes dos empréstimos que meus filhos jamais me devolveram. $40.000 para o tal negócio promissor de Richard, que nunca saiu do papel. 25.000 para Vanessa, dizem que para saldar dívidas urgentes. No fim descobri ter sido aposta em jogos online. 60.000 para Ethan, prometidos como entrada de um apartamento. Mas que foram parar em mochilas e hostels pela Europa. Além do dinheiro, guardei dentro da caixa as certidões de propriedade da minha casa, o testamento original e, o mais contundente de tudo, cópias de mensagens de texto e e-mails em que eles tramavam me declarar incapaz, abrindo caminho para roubar o que me restava. Não, eu nunca fui boba, apenas mãe demais. Mas, naquela noite, beijada pelas chamas, decidi que tudo isso acabaria. Peguei o celular e disquei um número salvo havia meses. Advogado Patterson? Ele atendeu com a voz contida. Aqui é Margaret Sullivan. Preciso que venha amanhã cedo. Vou prestar queixa contra meus próprios filhos. Do outro lado, silêncio. A senhora tem certeza, madame? Mais do que em qualquer momento da minha vida, respondi. Desliguei, fechei a caixa e, pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquila, certa de que, quando eles sentissem minha falta, eu não estaria só. Na manhã seguinte, o advogado Patterson chegou à minha cabana antes do nascer do sol. Um homem na casa dos 50, sério, carregando uma velha pasta de couro.
Sentei-o ao pé da lareira e servi-lhe um café quente. A fumaça subia entre nós quando, com calma, retirei cada documento da caixa, notas promissórias, recibos de transferência, trocas de mensagens, e-mails, tudo meticulosamente datado e anotado à mão nos cantos das folhas. Ele folheou cada papel em silêncio, interrompendo-se apenas para me olhar com surpresa. Senhora Sullivan, a senhora organizou isso tudo com uma precisão impressionante. Eu acariciei as margens rabiscadas. São provas de anos de abusos, doutor. Desde que meu marido faleceu, há 8 anos, meus filhos deixaram de me ver como mãe. Tornei-me um banco sem juros. Comecei a contar, Richard surgindo com aquele discurso de investimento imperdível. Depois Vanessa, chegando aos prantos, afirmando com voz embargada: Margaret, temos dívidas terríveis, foi o suficiente para acender em mim a certeza de que, finalmente, eles pagariam pelo que fizeram. Sentei-me diante do advogado Patterson com o coração acelerado e uma pasta recheada de provas. Se eu não pagar, eles tomarão nossa casa, comecei. Foi ali que contei como entreguei $25.000 à minha filha e como, na verdade, a casa dela nunca esteve em perigo. O problema era o vício dela em cassinos online. Depois veio Ethan, o caçula em quem eu mais confiava, uma oportunidade imperdível num condomínio. Eu depositei 60 mil para o sinal, e uma semana depois o vi posando para fotos em Paris, Londres, Roma, sem sequer inventar desculpas. Abri mais uma pasta e mostrei cópias de documentos com minha assinatura supostamente autenticada em cartório, autorizando a venda de um terreno herdado do meu marido, um lote privilegiado em Lincoln Park, avaliado em $1,5 milhão. A caligrafia até se parecia com a minha, mas eu jamais havia assinado aqueles papéis. Isso é tentativa de fraude, afirmou Patterson, levantando-se. Mas ainda havia mais. No meu telefone, abri o gravador de voz e, em seguida, o coloquei em modo alto-falante. Naquela gravação, captada sem que eles soubessem durante um churrasco em família, Richard e Vanessa tramavam o golpe final. A voz do meu irmão saiu clara: precisamos agir rápido. Mamãe está envelhecendo. Se um médico declarar que ela não está em pleno juízo, conseguimos a curatela e todo o patrimônio vai para um trust sob nosso controle. Vanessa, impaciente, completou: meu advogado disse que, com 2 testemunhas e um laudo médico, está garantido. Richard riu, irônico: pobrezinha, sempre tão sentimental. Não vê que é negócio, não família. Quando o silêncio caiu sobre a cabana, Patterson olhou para mim, indignado e impressionado ao mesmo tempo. Senhora Sullivan, não se trata só de provas. É um caso incrivelmente sólido. Segurei as lágrimas, já havia chorado demais. Prepare tudo a ações por fraude e abuso financeiro. E instale câmaras de segurança aqui na cabana, com áudio. Eles vão aparecer sem avisar, eu os conheço. Quando perceberem que eu desapareci, entraram em pânico, não por mim, mas porque precisam da minha assinatura para vender aquele terreno. O advogado sorriu pela primeira vez. Tudo pronto. Liguei para um juiz que conheço e, esta tarde, o técnico chega para colocar as câmaras. Enquanto os fios eram conectados e as lentes ajustadas, eu caminhei pela trilha entre os pinheiros. O cheiro da terra úmida e o canto dos pássaros traziam uma paz que eu não sentia há anos. Meu marido sempre dizia que este lugar tinha algo mágico. Hoje eu concordava plenamente com ele. Desde que nos mudamos para a cidade, papai repetia: Margaret, quando o barulho ficar demais, vamos nos aposentar aqui, você e eu. No sossego. Mas um infarto levou-o cedo demais, antes desse sonho ganhar forma. Agora estava eu, sozinha, finalmente cumprindo nossa promessa. Senhora, chamou o advogado Patterson da soleira da porta, tudo está pronto. As câmaras ligam sozinhas ao detectar movimento. Perfeito. Naquela noite, depois que todos foram embora, enrolei um cobertor nos ombros e sentei na varanda da cabana. O telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens e ligações de Richard, Ethan, Vanessa. Li todas, sem responder uma só. Mãe, onde você está? Precisamos falar urgentemente. Tem documentos para assinar. Sorri na penumbra.
Que esperem. Que busquem. Quando finalmente me achassem, eu não seria mais a mesma mãe de sempre. Os alertas não pararam a semana inteira. Cada manhã acordava com 20, 30, às vezes 40 notificações em fila. Primeiro preocupação fingida, depois exigências disfarçadas. Mãe, estamos aflitos. Tudo bem aí? Responda, por favor. Já faz 3 dias, isso não é normal. Vamos aí em casa. Eu saboreava meu café na varanda e o silêncio era minha resposta. Patterson me avisou, deixo-os na incerteza. Pessoas desesperadas cometem erros. Ele tinha razão. No 4º dia, o tom mudou. Richard foi objetivo. Mãe, precisamos que volte. Há papéis urgentes sobre o terreno. O comprador espera só até o fim do mês. Se não assinarmos, perdemos a venda e os 1,5 milhões. Eis a verdade. Vanessa foi brutalmente direta. Margaret, não sei qual é a sua, mas isso é egoísmo puro. 10 anos de Natal juntos, e agora você some como uma adolescente birrenta. Supera aquilo que rolou no jantar de Natal. Foi só um mal-entendido. Um mal-entendido após 5 anos de jantares, tudo bem? Ethan tentou a sensibilidade. Mãe, se está chateada, vamos conversar. Mas sumir assim não resolve nada. Somos família. Família não abandona família. Ironia, família não abandona família. E o que eles tinham-me feito? Continuei minha rotina na cabana. De manhã caminhava pela mata. O ar gelado clareava minhas ideias. Observava os pinheiros, o riacho correndo rente à trilha, juntava pinhas para a lareira. À tarde, revisava cada página dos documentos, conferindo datas, valores, detalhes, preparando-me para o que viesse. No 5º dia, Patterson chegou com novas revelações. Sra. Sullivan, contratei um investigador particular para averiguar as finanças da sua nora, Vanessa. Ele abriu uma pasta repleta de extratos bancários, capturas de tela e registros de transações. Sua nora acumulou dívidas em 3 plataformas de jogos online. São $100.000. E ela está devendo uma quadrilha que se intitula Loan Sharks Dangerous People. Fiquei ali, segurando a pasta, sentindo a brisa fria na nuca. A infância de promessas, o sonho de paz que perdurava em cada árvore daquele lugar e agora essa nova surpresa, segredos e números que explicavam demais. Silêncio se estendia enquanto eu repassava cada página. O inverno lá fora parecia uma preparação para o inverno que eu guardava dentro de mim. Sentia um peso no estômago. Não era por mim, mas pelos meus netos, 2 adolescentes vivendo naquela casa sob tanta pressão, cercados por problemas que pareciam não ter fim. O quadro é mais grave ainda, continuou o advogado. Seu filho Ethan está com dificuldades financeiras, deve 3 meses de aluguel e o proprietário já iniciou o processo de despejo. E Richard? Bem, Richard é o mais calculista de todos. Ele não tem dívidas pessoais enormes, mas investiu em um negócio de importação que está afundando. Se não injetar capital imediatamente, perde tudo. De repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Eles não me queriam por quem eu sou, precisavam do meu dinheiro, das minhas propriedades, da minha assinatura. E, pior, armavam uma tentativa de fraude para tomar o que era meu por direito. Já protocolei a queixa formal, disse o advogado, virando as páginas dos documentos. O tabelião que validou aquelas procurações falsas está sob investigação. E semana que vem seu filho Richard será intimado para depor. Assenti em silêncio. Eu sabia que, a partir daquele instante, não havia volta. À noite, enquanto o fogo chiava na lareira, retirei de uma caixa algumas fotografias amareladas. Richard, ainda na Liga Mirim, sorrindo com os dentes faltando. Ethan no meu colo, abraçando-me com aqueles bracinhos gordinhos. Quando foi que deixei de ser mãe deles e me tornei apenas um recurso? Uma lágrima escorreu sobre uma das fotos. Sequei-a com cuidado e suspirei. Aquelas crianças não existiam mais.
No 7º dia, recebi uma mensagem diferente. Era do Sam, meu neto mais velho, de 16 anos. Vovó, papai está furioso. Ele disse: se você não aparecer, vão vir atrás de você. Por favor, nos diga que está bem. Sinto sua falta. Meu coração encolheu. Sam não tinha culpa de nada. Pela primeira vez em dias, respondi uma mensagem, mas não para Richard, Ethan ou Vanessa, só para o Sam. Estou bem, querido. Só precisava de um tempo. Amo você demais. Ele respondeu na hora: quando volta? Em breve. Mas, quando eu voltar, tudo será diferente. Ele não entendeu, mas entenderia. Logo, todos entenderiam. Mais tarde, Richard mandou o recado que eu esperava. Sei onde você está, mãe. Amanhã nós vamos aí todos juntos. Precisamos conversar pessoalmente e você vai assinar esses papéis. O drama termina. Li a mensagem 3 vezes, depois caminhei até a janela. As câmaras de segurança piscavam aquelas luzes vermelhas no escuro, registrando cada instante. Peguei o telefone e liguei para o advogado Patterson. Eles estão vindo, falei com voz firme. Você está pronta? Olhei meu reflexo no vidro. Uma mulher de 67 anos, cansada e machucada, mas ereta, mais que pronta. E amanhã tudo explodiria. Na manhã do 8º dia, acordei cedo. Preparei café e me vesti com cuidado, suéter de lã vinho, calça escura, cabelo preso num coque simples. Queria parecer digna e forte. Às 9 horas, Patterson chegou acompanhado de mais 2 pessoas. Eu respirei fundo. A hora da verdade tinha chegado. O sol ainda mal havia despontado quando cheguei à cabana isolada, mas Sheriff Miller já me aguardava na varanda, o semblante austero sob o chapéu de feltro. Ao seu lado, uma jovem fotógrafa, a senhorita Fernandes, ajeitava a câmara profissional. Atrás de mim, o advogado Patterson concluiu a saudação com um aceno sério. Tudo será documentado, disse o advogado. Eu estarei aqui como testemunha oficial e cada detalhe ficará em ata. A videógrafa, já com o equipamento ligado, sorriu sem perder o profissionalismo. Era protocolo, nenhuma brecha, nenhum imprevisto. Meu coração martelava no peito, mas a mente permanecia cristalina. Repassamos o plano uma última vez. As câmaras externas registravam o entorno da cabana, a lente interna captaria tudo o que se passasse ali dentro. Sheriff Miller ficaria à vista desde o instante em que eles chegassem. Transparência total. Legalidade absoluta. Documentação impecável. Que horas eles desembarcam? Questionou Patterson, folheando os papéis. Rabisquei a anotação, a viagem da cidade leva 3 horas, contávamos tê-los por volta das 11 ou meio-dia. Enquanto aguardávamos, preparei mais café, senti o aroma familiar que sempre, de algum modo, me acalmava. Conferi os documentos pela enésima vez. Na varanda, Miller trocava ligações discretas e a videógrafa ajustava o tripé com precisão. Perto das 11h30, ouvi o ronco distante de motores. 2 SUVs surgiram na estrada de terra, um preto e outro branco, levantando nuvens de poeira em sua trajetória até a cabana. A adrenalina subiu, queimando minhas veias. Eles chegaram, murmurei. Patterson pousou a mão no meu ombro. Mantenha a calma. A verdade está do seu lado. Os veículos estacionaram de frente à porta de madeira. Richard foi o primeiro a saltar do carro escuro, alto, seus 42 anos bem marcados na postura arrogante, olhos cobertos por óculos escuros, mesmo sob o céu nublado. Atrás dele, Vanessa desceu elegante, maquiagem impecável, unhas recém-pintadas, bolsa de grife pendurada no antebraço. Como sempre, a aparência primeiro. Do outro SUV desceram Ethan e seu sócio David e, para o meu choque, Sam e Mia, meus netos de 16 e 14 anos. Aquilo não fazia parte do script, eu não queria que participassem desse momento. Já era tarde demais. Com passos decididos, Richard avançou em direção à porta. Nem se deu ao trabalho de bater, virou a maçaneta como quem invade algo que acredita lhe pertencer.
A fechadura resistiu. Ele tentou de novo, com mais força. Nada. Mãe, gritou, socando a madeira. Abre essa porta. Viemos de tão longe, a exasperação deu lugar a um instante de hesitação quando ele percebeu, enfim, o cenário montado. Atrás de mim, o emblema do xerife brilhava no peito de Miller, a câmara da senhorita Fernandes apontava diretamente para o grupo e Patterson surgiu com uma pasta de documentos, abrindo-a como quem revela provas incontestáveis. O silêncio se fez absoluto. Richard ergueu as sobrancelhas, tirou os óculos e suas feições mudaram, de dominador passou a desconcertado. Vanessa deu um passo atrás, o lábio tremia. Ethan ficou pálido, Sam e Mia se entreolharam, assustados. Respirei fundo e, com voz firme, disse: isto aqui marca o fim de muita coisa. Entrem. Precisamos conversar. O homem que sempre me encarou como um obstáculo agora parecia menos autoritário, a voz falhando na dúvida. Eu não sei o que está acontecendo, murmurou ele. Em breve vocês vão entender, respondi, enquanto o xerife replicava, num tom calmo, tudo será feito dentro da lei. E, por fim, a porta rangeu ao se abrir, o primeiro passo rumo a uma verdade que ninguém daquela família poderia mais ignorar. Acredite, vocês vão entender. O xerife Steve Miller pôs-se à frente, de postura firme. Sou o xerife Steve Miller. A pedido desta senhora, ele acenou para mim, estou aqui como testemunha. Tudo será gravado, para resguardar legalmente ambas as partes. Vanessa cochichou algo em Richard, que revirou os olhos. Mãe, isso é um absurdo. Ele esbravejou. Somos sua família. Por que polícia? Por que câmaras? Quem lhe fez acreditar nessas coisas? Respirei fundo, sentindo a velha raiva queimando no peito. Ninguém me fez acreditar em nada, Richard. Pelo contrário, eu finalmente abri os olhos. Ethan, tentando se aproximar, balbuciou. Mãe, se é por causa daquele incidente no Natal, nós pedimos desculpas. Foi um erro. Mas isso tudo é exagero. Um erro? Repeti, a voz estridente. 5 anos de erros? Ou seria mais correto chamá-los de tentativas de falsificar minha assinatura para vender minha terra? O silêncio que se seguiu caiu pesado como um temporal. Richard abriu e fechou a boca, sem conseguir formular uma resposta. Vanessa engolia seco, suas unhas roendo o pouco de pele que havia ao redor. Ethan baixava os olhos, incapaz de encarar. O xerife Miller cruzou os braços. Ninguém sai daqui até que tudo seja esclarecido. Meu neto Sam, com os olhos marejados, agarrou meu braço. Vovó, o que está acontecendo? Meu coração se partiu, mas eu não dei passo atrás. Meu bem, estou apenas revelando uma verdade que precisava vir à tona há muito tempo. Com isso, entramos na cabana. O ar era tenso, quase irrespirável. Richard liderava o caminho, tentando manter a postura altiva, mas as mãos tremiam. Vanessa sentou-se de mau grado, enquanto Ethan encontrou refúgio no assoalho e os meninos se encolheram no sofá, perdidos e assustados. Podem-se sentar, ordenei. A voz saiu sem a doçura maternal, seca e definitiva. O advogado Patterson apoiou sua pasta na mesa de centro e abriu-a com cuidado, retirando pastas coloridas. A câmara se ajustou, registrando cada movimento, e o xerife permaneceu à espreita, impassível. Richard ajeitou-se na cadeira, reunindo coragem. Mãe, não sei o que isso significa. Ninguém me contou nada. Eu mesmo investiguei tudo, documentei cada passo, descobri tudo sozinho. Eu me levantei, segurei uma caixinha forrada de veludo verde e a deixei cair sobre a mesa com um baque seco que fez Vanessa pular. Sabem o que é isto? Perguntei, olhando cada um nos olhos. O silêncio respondeu por eles. Isto é a verdade. Aquilo que vocês achavam que eu jamais descobriria. Abri a caixinha e retirei o primeiro documento. Ali estava. Richard, outubro de 2017.
Você me pediu $40.000 para um negócio de importação, prometendo devolver em 6 meses, com juros. O olhar de Richard se perdeu naquelas folhas. E, naquele instante, a verdade começou a se desenrolar, pronta para mudar tudo, para sempre. Assenti a essa nota promissória, dizia eu, enquanto estendia o papel sobre a mesa. Ali estava a sua assinatura, Vanessa. Clara, indiscutível. 8 anos passaram e eu não recebi um único centavo. Mas mãe, o negócio não deu certo, você tentou explicar. Você não explicou nada, retruquei. Desapareceu por 2 meses e, quando voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Abri outro envelope e puxei mais documentos. Março de 2019, você me suplicou $25.000, dizendo que o banco ia executar a hipoteca da sua casa. Chorou, abraçou-me, chamou-me de salvação. Vanessa empalideceu. Fiz uma investigação particular, continuei. Descobri que nunca houve risco de executar o imóvel. Você gastou tudo em cassinos online e hoje deve 100 mil para agiotas, gente perigosíssima que ameaça sua família. Ela se levantou num salto, os olhos repletos de fúria. Isso é mentira. Você não tinha o direito de me investigar. Calma, Vanessa, interveio o xerife Miller com voz firme, mas serena. Sente-se. Tremendo, ela voltou à cadeira. Virei-me para Ethan, meu caçula, sempre tão afetuoso. Ethan, junho de 2020. $60.000 para a entrada do seu apartamento. Você parecia tão feliz, dizendo que finalmente teria um lar. Ele fechou os olhos, remexeu a cadeira. Mamãe, eu usei minhas economias. Mentira, interrompeu o advogado Patterson, lançando sobre a mesa extratos bancários. Sua conta estava no zero. A única grande entrada foi a transferência da sua mãe. Esse dinheiro bancou sua viagem de 3 meses pela Europa, Paris, Londres, Roma. Hoje você deve 3 meses de aluguel e seu senhorio já iniciou a ação de despejo 2 semanas atrás. David, seu parceiro, arregalou os olhos para Ethan. É verdade? Mas Ethan nada disse, apenas enterrou o rosto nas mãos. Então, meu neto Sam levantou-se, confuso. Vovó, eu não entendo. Papai roubou você? Ajoelhei diante dele, segurando suas mãos pequenas. Querido, seus pais não me assaltaram com uma arma, mas mentiram e me usaram. E quando eu não tinha mais nada a oferecer, tentaram tomar o pouco que restava. Olhei para Richard, que evitava meu olhar. Advogado, mostra a eles os documentos. O advogado Patterson espalhou sobre a mesa cópias de um requerimento enviado ao cartório de imóveis 3 meses atrás, autorização para vender um terreno em Lincoln Park avaliada em $1,5 milhão, supostamente assinado por mim. Passei as folhas a Richard, que ficou pálido antes de corar de raiva. Não fiz essa assinatura. É uma falsificação muito bem feita, mas falsificação. O senhorio Ramírez, o tabelião responsável, agora está sob investigação por fraude. E ali, naquele instante, percebi que a teia de mentiras e traições que me cercava era muito maior e mais dolorosa do que eu jamais poderia imaginar. Nessa hora, a tensão explodiu na sala como um barril de pólvora. O advogado já havia deposto. Você pagou a ele $10.000 para fechar essa venda sem conferir a identidade de quem assinou. Vanessa ergueu-se de repente, os olhos faiscando. Foi ideia sua, Richard. Eu avisei para não fazer isso. Cala a boca, retrucou ele, vermelho de raiva. Somos nós que estamos enterrados em dívidas por sua culpa se o negócio não dá lucro. A discussão subiu de tom até se tornar um grito só. As acusações voavam certeiras, despedaçando qualquer resquício de calma. Os netos choravam num canto e Ethan, abraçado às pernas, enterrou o rosto nas mãos. David, imóvel, observava tudo em choque. Eu permaneci sentada, serena, vendo a verdade despontar e a máscara da família se estilhaçar. O silêncio reinou quando o xerife Miller bateu as mãos no balcão 2 vezes, firme, quieto. Todos calados. Ele se voltou para mim.
Senhora Sullivan, a senhora deseja apresentar queixa formal? Naquele instante, percebi que uma resposta mudaria tudo. Olhei para os meus filhos, Richard, mais com cara de menino assombrado do que de adulto, Vanessa, trêmula de raiva e medo, Ethan, soluçando baixinho. Observei também os netos. Sam fitava com olhos implorantes e Mia tentava entender o que acontecia, sem compreender, mas já sentindo seu mundo ruir. Respirei fundo. Precisava mostrar o que havia por trás da cobiça deles. Tirei o celular do bolso e abri o gravador. 2 meses atrás, no churrasco de domingo em família, eu disparei a gravação enquanto fingia ir ao banheiro. O aparelho começou a reproduzir e a voz de Richard ecoou pela sala. Temos de agir rápido. A mãe está envelhecendo. Se conseguirmos um médico para atestar que ela não está com a cabeça no lugar, tomamos todo o controle. Cada palavra era uma faca. Vanessa, com a voz cristalina, entrou na gravação. Seu irmão já falou com o advogado. Disse que, com 2 testemunhas e um laudo médico, conseguimos a curatela. Tudo iria para um trust sob nossa administração. Richard tentou interromper, mãe, para com isso, mas eu mantive o celular ligado. Continuei ouvindo enquanto ele falava, impassível. Coitada da mãe, sempre tão sentimental. Ela não sabe que aqui é negócio, não família. E veio aquela risada cruel, a mesma que me roubou noites de sono. Sam, tomado de horror, ergueu-se num pulo. Seu rosto, um misto de incredulidade e decepção, era a prova viva do cinismo do pai. Você queria que declarassem a vovó louca. Ele sussurrou, incrédulo. Richard ergueu as mãos, sem palavras. O xerife o pressionou. Então, responde, sim ou não? A gente precisava, sua mãe está endividada, o negócio está falindo, precisamos. Vocês precisavam roubar sua própria mãe, completou Sam, com lágrimas escorrendo. Declarar ela incapaz para ficar com o dinheiro. Mia, minha doce netinha, veio correndo e me abraçou. Vó, me desculpa, eu aconcheguei-a nos braços e beijei seu topo de cabeça. Não precisa, meu anjo. Ethan, a voz embargada, admitiu. Mãe, eu sabia do plano do Richard, tentei impedi-lo, mas eu também precisava de dinheiro. O xerife olhou para mim, aguardando minha decisão. Eu respirei fundo, pronta para dar o próximo passo. Achei que, se vocês cuidassem da parte legal, eu receberia minha parte da herança antes de morrer, confessei, lançando ali toda a brutalidade da verdade. Ele baixou a cabeça, incapaz de encarar meus olhos. A franqueza doeu mais que qualquer mentira. David, parceiro dele, afastou-se um passo. Não acredito no que estou ouvindo. Sua própria mãe, Ethan. Murmurou, incrédulo. Vocês não entendem a pressão, gritou Vanessa de repente, a voz falhando entre o desespero e a raiva. Dívidas, ameaças. Precisávamos daquele dinheiro. Trabalhem, respondi, tão simples quanto soa para todo mundo. Foi assim que fiz quando seu pai morreu, me deixando com obrigações imensas. Eu trabalhei. Não roubei, não menti. Olhei para cada um deles, propriedades, poupanças, conforto financeiro. Eles não precisavam de mais nada. Aos 67 anos, acaso não mereço desfrutar do que conquistei? Não posso decidir sozinha o destino do meu próprio dinheiro? Nesse instante, o advogado Patterson interveio, deslizando sobre a mesa uma pilha de documentos. Aqui estão todos os registros completos. A senhora Sullivan emprestou a vocês, no total, $125.000 ao longo de 8 anos. Nem um centavo foi devolvido. E há provas de manipulação emocional sistemática. Ele puxou umas folhas com mensagens de texto impressas. Leu em voz alta cada chantagem. Richard, 6 meses atrás. Mãe, se não nos ajudar, perdemos tudo. Você quer ver seus netos na rua? Ethan, 4 meses atrás. Mãe, achei que podia contar com você. Vejo que o dinheiro vale mais que seu filho. Vanessa, 3 meses atrás. Margaret, depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos retribui? Com egoísmo?
Cada mensagem era pior que a anterior. Pura extorsão emocional, culpa fabricada na medida certa. E vocês, o que fizeram por mim? Apontei para Vanessa. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Eu abri minha casa para vocês. Dei meu dinheiro. Cuidei das crianças quando precisaram de descanso. Cozinhei para suas festas. Guardei seus segredos. Perdoei suas falhas. E, quando eu já não tinha mais nada a oferecer, quando me esgotaram até o último centavo, queriam ainda tomar a única coisa que me restava, minha dignidade. Minha voz quebrou no fim, mas as lágrimas já haviam secado há muito. Não choraria mais por eles. O xerife Miller conferiu o relógio. Senhora Sullivan, preciso de sua decisão. Vamos processar criminalmente ou buscar um acordo familiar? Silêncio. Todos me fitavam, apreensivos. Olhei primeiro para Richard, que desviou o olhar. Depois para Ethan, que pedia silêncio com os olhos. Finalmente para Vanessa, cuja raiva transbordava no punho cerrado. Por fim, cruzei o olhar com Sam e Mia, meus netos, vítimas inocentes de um veneno que nem perceberam estar bebendo. Respirei fundo. Quer fazer uma proposta? Anunciei. O advogado endireitou-se na cadeira, tenso. Senhora, lembre-se de que conheço. Começou ele, mas interrompi logo. Deixe-me expor, insisti, levantando-me com firmeza. Sentei-me diante da janela, onde os pinheiros balançavam suavemente ao vento. Lá fora reinava a paz, aqui dentro a guerra continuava latente. Vocês têm duas escolhas, disse, voltando-me para todos. Opção 1, registro queixa criminal. Richard enfrentará a acusação de tentativa de fraude. Oficial Miller inclinou-se para a frente, o caderno em punho, pronto para anotar a decisão. Atrás dele, a câmara do cinegrafista captava cada olhar, cada soluço, cada gesto de desespero. Eu respirei fundo e anunciei: vocês têm duas opções. A primeira, enfrentam acusações criminais por cumplicidade. Podem até ir para a cadeia. Senti soluços ao meu lado, mas me recusei a me virar. Continuei. Opção 2, resolvemos isso em família, mas nos meus termos, que não são negociáveis. Richard ergueu a voz trêmula. Quais termos? Primeiro, eu disse, encarando-os, vocês devolvem cada centavo que eu emprestei, os $125.000. Podem pagar em parcelas mensais, ao longo de 5 anos, mas pagam tudo. Isso é impossível, exclamou minha mãe. Não me interrompam. Voltei-me para Vanessa e Ethan. Segundo, uma ordem de restrição temporária, 3 anos sem contato direto, salvo em situações supervisionadas ou emergências reais. Eu preciso de espaço para me curar. Vanessa revirou os olhos. Absurdo. Terceiro, terapia familiar obrigatória, sessões individuais e em grupo, com um psicólogo que eu indicar. Vocês pagam. E o que ganhamos com isso? Desdenhou Vanessa. Vocês ganham não irem para a cadeia. Ganham seus filhos crescendo sem visitar vocês atrás das grades. Ganham a chance de aprender a ser pessoas decentes. O silêncio se fez absoluto. Eu endureci a voz. Quarto e último ponto. Vocês perdem qualquer direito à minha herança. Tudo o que possuo irá para uma fundação que estou criando em favor de mulheres idosas vítimas de abuso familiar e um fundo para Sam e Mia a ser liberada aos 25 anos deles. Você não pode fazer isso, gritou Richard. Posso e vou. É minha vida, meu dinheiro, minha decisão. Olhei para o relógio na parede. 60 segundos para decidirem. Isso é chantagem, acusou Vanessa. Não, corrigi calmamente. É uma saída, algo que vocês nunca me deram. O advogado Patterson ergueu a mão, 30 segundos. Sam se aproximou do pai. Por favor, pai, aceite. Não deixe que ele vá preso. Mia se enfiou em meu abraço, soluçando baixinho. 15 segundos. De repente, Ethan ergueu o olhar. Eu aceito.
Pago tudo, faço terapia, o que for preciso. Só não quero processos. Surpreso, notei um resquício de alívio em seu rosto. 10. 5. O advogado contou. Richard ergueu os olhos, encarou meu rosto. Pela primeira vez em anos, havia algo genuíno ali, não manipulação, mas medo real. Com a voz embargada, ele sussurrou: eu aceito. O ar na pequena sala ficou espesso quando o xerife Miller baixou a caneta sobre o bloco e escreveu: aceito suas condições, mãe. Ele ergueu o olhar, encarando Vanessa Marquês. E você, senhora Marquês? Vanessa cerrou os punhos, o rosto em fogo. Por um segundo, a fúria contida ameaçou explodir. Não tinha saída, pensou. Não tenho escolha, afinal. É aceitar ou ir para a prisão. Essa é a realidade, confirmou Patterson, o advogado, tirando da pasta 3 conjuntos de documentos já preparados. Tudo deve ser formalizado agora. Qualquer descumprimento reativa automaticamente as acusações criminais. Richard foi ao primeiro a se aproximar. Folheou apressado, as mãos trêmulas. Aqui diz que temos de manter pelo menos 100 jardas de distância da senhora por 3 anos. Sim, Patterson assentiu. Salvo em encontros supervisionados ou emergências médicas reais. E feriados? Natal, aniversários? Vocês que vão celebrar sem mim, do mesmo jeito que vinham fazendo. O golpe atingiu Richard em cheio. Ele baixou os olhos, imerso em silêncio. Ethan agarrou a caneta sem ler tudo. As lágrimas escorreram e mancharam o papel. Vanessa, com ódio nos traços, pegou a caneta com tanta força que parecia prestes a quebrá-la. Assinou cada página em traços violentos, quase rasgando o documento. Pronto, cuspiu. Agora estão felizes? Humilharam um agente suficiente? Eu não humilhei vocês, retrucou Patterson, recolhendo os papéis. Foram vocês mesmos, com as próprias atitudes. O xerife carimbou e assinou como testemunha, dando fim ao acordo. Enquanto isso, Sam encarava o pai com o coração em pedaços. Pai, você fez tudo isso mesmo? Planejou declarar a vovó incapaz? Richard avançou um passo, mas o filho recuou. Não me toque agora. Filho, por favor. Você mentiu para mim por anos. Dizia que a vovó era complicada, difícil, exagerada e, o tempo todo, era você o problema. Mia deixou o avô de lado e se aproximou de Vanessa. Mãe, é verdade essa história de cassino? Temos dívidas? Vanessa desviou o olhar. Mia insistiu, mãe? É verdade, admitiu, a voz dura. Tenho problemas, mas isso não dá à sua avó o direito de destruir nossa família. Eu não destruí nada, Vanessa rebateu com firmeza. Vocês já fizeram isso muito antes de hoje. Patterson guardou os papéis na pasta. O primeiro pagamento vence em 1º de fevereiro. Serão cerca de $900 mensais para você, Richard, e valores proporcionais para os demais, durante 60 meses. Os dados da transferência estão no contrato. E a terapia? Perguntou Ethan, a voz frágil. Mandarei o contato do psicólogo. A primeira sessão tem de ser em até 2 semanas. Se perderem 3 seguidas, o acordo cai por terra. Richard levou as mãos à cabeça, em desespero. Como vamos pagar tudo isso? O negócio está falido. As dívidas da Vanessa. O silêncio respondeu por todos. Era o preço de uma reconciliação que ninguém queria pagar, mas que parecia ser a única saída para evitar prisões, processos e, talvez, a falência definitiva dos laços que ainda restavam. Isso já não é mais problema meu, respondi, serena. Vocês é que criaram essa confusão. Agora resolvam. Não é assim que funciona em família, retrucou minha voz interior. Família não rouba. Família não trai. Não planeja destruir seus próprios membros. O xerife Miller pigarreou, formal.
Senhora Sullivan, mais alguma coisa? Sim, repliquei, sem desviar o olhar de Richard. Quero que saiam. Acabou por hoje. Vanessa empurrou a porta e caminhou em direção ao carro, o SUV que esperava na calçada. Vamos logo. Não suporto mais ficar aqui nem um segundo. Richard, ainda no meio da sala, abriu a jaqueta devagar. Ethan enxugava as lágrimas num canto, mas Sam e Mia ficaram imóveis, como se subitamente fossem peças de um tabuleiro que não soubessem onde se encaixar. Vovó, gaguejou Sam com a voz trêmula. A gente não pode ficar com a senhora? Meu peito se apertou. Aqueles dois não tinham culpa de nada. Aproximei-me e abracei-os. Podem vir-me ver sempre que quiserem, meus amores. Vocês são inocentes nisso tudo. Mesmo? Mia ergueu os olhos, cheios de esperança. Mesmo? Virei-me para o advogado Patterson. Quero isso registrado. Os netos têm total liberdade para me visitar, com ou sem os pais. Será incluído, confirmou o advogado, rabiscando algo num documento. Sam se lançou ao meu pescoço. Desculpa, vovó. Desculpa por não ter percebido antes. Não precisa se desculpar, afaguei seu cabelo. Você é um menino bom. Na soleira da porta, Richard assistia à cena, o rosto fechando numa expressão indecifrável. Foi então que entendi ele não perder apenas dinheiro ou propriedades. Perdera o respeito dos próprios filhos. Vanessa buzinou, impaciente, dentro do carro. Mas Richard continuou imóvel, fitando-me com um olhar que eu não via há anos, vulnerável. Mãe, ele finalmente murmurou, a voz rouca. Eu nunca quis chegar a isso. Mas chegamos. Por suas decisões e pelas minhas mentiras. Ele respirou fundo, como quem aguarda um verdito. O negócio desabou. Fui enganado por fornecedores, atrasaram minhas importações, clientes cancelaram. Vivi meses de pesadelo. E você acha que a minha solução foi me virar contra a própria mãe? Você chamaria isso de solução? Interrompe-o Patterson, erguendo um punhado de e-mails. Suas mensagens mostram que planejava dividir o dinheiro em 3. Nem um centavo iria para ressarcir sua mãe. Richard fechou os olhos, preso na própria mentira. Ao seu lado, Ethan permanecia sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. David cruzava os braços junto à janela, absorvendo cada palavra. Ethan, chamei baixinho. Olha para mim. O mais jovem ergueu o rosto, os olhos ainda inchados pelas lágrimas. Porquê? Perguntei. Você sempre falou de honestidade, de valores, porque fez exatamente o que criticava no irmão? Porque sou fraco, ele admitiu, a voz falhando. Passei a vida à sombra do Richard. Quando ouvi seu plano, vi a chance de, enfim, ter algo meu. De não ser sempre o que precisa de ajuda. Engoli em seco. Mas isso foi roubo. Não foi roubo, sussurrou Ethan. Só queria receber minha parte da herança antes do tempo. Ao ouvi-lo, senti o peso de toda a traição. Não era só dinheiro que se perdia, mas a própria confiança que dá sentido à família. Você ia receber a sua parte quando eu morresse. Então você queria me ver morta, Ethan? Perguntei com a voz trêmula. Não, claro que não, mãe, ele rebateu, os olhos arregalados. O que você queria, então? Silêncio. Porque sim, Ethan planejava-me declarar incapaz. Trancar-me em algum lugar. Tirar-me a liberdade, como se eu já estivesse morta, mas ainda respirando. O peso do silêncio era quase insuportável, até que David, pela primeira vez, quebrou aquele espaço surdo. Senhora Sullivan, eu não sabia de nada disso. Juro que, se eu soubesse, teria detido Ethan. Ele baixou a cabeça, o arrependimento lambendo cada sílaba. Eu sei, David. Sorri com tristeza. Isso mostra que você é um homem de verdade. Queria que meu filho aprendesse isso de você. Ethan irrompeu em soluços.
Ao meu lado, Sam e Mia trocaram um olhar preocupado e Mia segurou minha mão com força. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Ela hesitou, a voz miúda. Por que você nunca disse nada? Porque deixou tudo chegar a esse ponto? Respirei fundo. Quantas vezes eu mesma já não me fizer essa pergunta? Porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de que, se eu reagisse, vocês me abandonassem de vez. Preferi suportar a dor do que enfrentar o vazio do abandono. Hoje sei, e que demora dolorosa, que é melhor ficar só com dignidade do que acompanhar quem me humilha. Mia me abraçou mais forte. O silêncio se fez novamente, até que o xerife Miller olhou para o relógio. Pessoal, é hora. O acordo está assinado, as condições, claras. Richard saiu da cadeira e aproximou-se da porta. Antes de sair, virou-se e olhou para mim, com o rosto meio escondido pela culpa. Mãe, eu sei que você me acha um monstro. Mas, de verdade, eu te amo, gaguejou ele, atrapalhado. Encarei-o sem desviar o olhar. Amor não é só palavra, Richard. Amor são atitudes. As suas me ensinaram o oposto. Ele estremeceu como se eu tivesse dado um tapa. Esses 3 anos de distância vão te dar tempo de entender a diferença entre desejar alguém e amar de verdade. Richard assentiu devagar e saiu. Ethan, ainda trêmulo, levantou-se do sofá. Mãe, eu vou cumprir tudo. Juro que vou pagar cada centavo, vou fazer terapia, vou mudar. Balancei a cabeça com um fio de esperança. Tomara. Por você. E por David, que te ama apesar de tudo. David se aproximou e me abraçou. Obrigado por não destruí-lo completamente. Eu vou ajudá-lo a ser melhor. Eu sorri, tocada. Ethan e David partiram juntos, enquanto Vanessa, irritada, buzinava sem parar dentro do SUV. Sam suspirou. Precisamos ir. A vovó está exausta. Eu sei. Vamos. Virei-me para eles. Esta porta sempre estará aberta. Vocês podem vir no próximo fim de semana? Podemos sim. Mia exclamou, soltando minha mão. Vou fazer suas enchiladas favoritas. Opes, lasanha. Brinquei, rindo. Eles me deram um último abraço e correram até o carro. 2 motores roncando, levantando poeira na estrada de terra. Eu permaneci no alpendre, sentindo o ar fresco da montanha envolver meu corpo. Quando o som dos veículos se perdeu na distância, o silêncio voltou, porém agora havia paz. O advogado Patterson se aproximou em passos firmes. Senhora Sullivan, a senhora foi muito corajosa hoje. Balancei a cabeça, finalmente em paz. Não me senti corajosa. Só me senti inteira. O xerife guardou seu bloco de anotações e juntos contemplamos o horizonte, sabendo que um novo capítulo começava ali mesmo, naquele recanto tranquilo entre as montanhas. A viatura sumiu na curva, levando o xerife e sua assistente filmadora. Eu fiquei só, dentro da pequena cabine de madeira, com o eco das últimas horas ainda pulsando no meu peito. Tranquei a porta devagar, fui até o sofá e deixei o corpo cair. As pernas bambearam, o coração disparou e, de repente, a adrenalina se foi. Foi aí que as lágrimas vieram sem aviso, pelo marido que perdi, pelas humilhações silenciosas de tantos anos, pela mulher que eu sempre fui, tão generosa, tão misericordiosa, tão esquecida de si mesma. Mas chorei também de alívio, porque há 8 anos eu não respirava assim. Depois de um tempo, ergui-me. Corri água fria no rosto e preparei uma xícara de chá de camomila. Sentei em frente à lareira com uma caixinha verde sobre o colo. Dentro dela repousava meu documento final, a nova vontade, assinada na semana anterior com a advogada Patterson. Abri o envelope com cuidado e conferi cada cláusula. Estava tudo do jeito que eu sonhara. 60% dos meus bens iriam para uma fundação que acolhesse mulheres idosas vítimas de violência doméstica. 35% depositados num fundo para o Sam e a pequena Mia.
5% para o David, o único que, em todo esse tempo, se revelou genuinamente bom para mim. E para o Richard, para o Ethan e para a Vanessa, nada. 0. Porque o amor se prova, não se promete, e eles jamais me provaram amor algum. Fechei os olhos e deixei um sorriso leve escapar. Tensões e medos ficaram lá fora. Nas 2 semanas seguintes, vivi uma paz que mal lembrava existir. Despertei sem um nó no estômago, ouvi o vento soprar nas araucárias, acendi o fogo ao anoitecer e sorvi café sem pressa. No primeiro fim de semana, Sam e Mia chegaram sozinhos, de ônibus. Entraram correndo, abraçaram-me com força. Cozinhamos juntos, caminhamos pela mata e conversamos sobre tudo e sobre nada. Eu contei histórias de quando o avô ainda vivia, de quando o pai e o tio eram meninos de coração bom antes que o dinheiro os transformasse. Enquanto cortávamos os legumes, a Sam, já apelidada de vovó por Mia, perguntou baixinho: "Você acha que o papai pode mudar?" Olhei para o machucado do meu próprio passado e respondi com sinceridade: "Mudar de verdade só acontece depois que a pessoa bate no fundo do poço. E não tenho certeza de que ele já chegou lá." Mia, com o rostinho franzido, murmurou: "A mamãe está pior. Grita o tempo todo. Ela culpa o papai, ele culpa ela. A casa virou um inferno." Doeu ouvir aquilo, mas não era mais minha culpa consertar o mundo alheio. "E o tio Ethan, você falou com ele?" Perguntei a Sam. "Conversei, sim. Foi há uns dias. Ele está diferente, mais sério. Até disse que vai arrumar um segundo emprego para quitar dívidas mais rápido." A esperança de mudança no olhar de Sam aqueceu meu coração. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou. Do outro lado, eu reconheci a voz tranquila da advogada Patterson que, em poucas palavras, vinha anunciar o próximo capítulo dessa nova vida que eu decidira construir. Sullivan mal podia conter o sorriso ao atender o telefone. "Tenho notícias", disse a voz do outro lado. Ethan fez o primeiro pagamento, cerca de $900, tudo certo. Faltam 2 semanas para o prazo e eu senti um calor no peito, surpresa, esperança. Houve então uma breve pausa. "E o Richard?" "Richard ainda não transferiu nada, mas ainda temos tempo." "Entendo." Sullivan respirou fundo. E a Vanessa me procurou. "Quer renegociar o acordo. Diz que as condições são duras demais, que não vão conseguir cumprir, que seria bom perdoar metade da dívida." Sullivan riu, um riso seco, mas riso. "Diga a ela que não tem renegociação. O contrato está assinado. Ou cumprem ou enfrentam as consequências. Simples assim." Ela desligou e ficou olhando pela janela da sala, observando a mata ao redor da cabana. Vanessa continuava à procura de atalhos, saídas fáceis, jeitos de escapar das responsabilidades. Mas Ethan pagara. Naquela noite, Sullivan acendeu uma vela na capelinha que o marido construíra nos fundos da propriedade e fez uma oração silenciosa pelos filhos, pelas almas perdidas, por uma possibilidade de redenção. Na manhã seguinte, enquanto assava cinnamon rolls, ouviu um carro chegando. O coração disparou. As câmaras estavam ligadas, se fosse o Richard violando o acordo, haveria prova. Mas, ao olhar pela janela, viu um sedã cinza, antigo, mas bem cuidado. A porta se abriu, Ethan desceu sozinho e caminhou até a varanda, onde bateu na porta com delicadeza. Sullivan hesitou, limpou as mãos na barra do avental e abriu. "Mãe", ele disse, a voz trêmula. "Eu sei que não devia estar aqui. O acordo proíbe contato por 3 anos, mas eu precisava falar com você." Ela ergueu uma sobrancelha. "Tem 5 minutos." Ele permaneceu na varanda, como se não tivesse direito sequer de cruzar o limiar. "Paguei a primeira parcela e vou quitar o restante. Consegui um emprego noturno num depósito. Durante o dia, continuo no meu trabalho normal, durmo pouco, mas mereço isso." Sullivan sorriu com ternura. "Fico feliz em ouvir."
Também comecei terapia, ele continuou a olhar no chão. A psicóloga me perguntou quando eu parei de ser o mesmo. E eu não sei responder porque não lembro de já ter sido. As lágrimas lhe encheram os olhos. Sempre fui o irmão mais novo, aquele que vivia na sombra, que nunca era suficiente. Quando Richard me ofereceu uma chance de ser alguém, aceitei sem pensar em quem eu machucaria. Por mais que você magoe as pessoas, Ethan, você me magoou também. Eu sei. Vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Ele enxugou o rosto com o dorso da mão. Mas vim por algo ainda mais importante. A Vanessa está armando algo. 3 dias atrás, ouvi uma ligação em que ela combinava de contestar o contrato e arranjar testemunhas dispostas a dizer que você assinou sob coação. Um arrepio percorreu Sullivan. Testemunhas? Gente que ela vai pagar para mentir. Se ela provar que você foi coagida, o acordo pode ser anulado. Isso é ilegal. Eu sei, por isso vim correndo. Você me deu uma chance de redenção e não vou deixá-la ser destruída de novo. Sullivan buscou o olhar do filho e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez, afinal, ainda houvesse esperança. Meu filho, meu bebê, o menino que embalava nos meus braços há 40 anos. Será que Richard sabe de tudo isso? Não faço ideia. Parei de falar com ele. Está consumido por uma raiva infinita, culpa todo mundo menos a si mesmo. Suspirei fundo e lhe disse: Obrigada por me contar, Ethan. Vai fazer algo a respeito? Vou ligar para o meu advogado, respondeu ele com o olhar pesado. Ele vai saber como agir. Ethan se virou para sair, mas eu chamei de volta. Espere, Ethan. E o David, está-te apoiando? Um sorriso tímido surgiu no rosto cansado dele. O David é a melhor coisa que me aconteceu. Ele me aguenta, me incentiva a ser melhor. Eu não mereço todo esse amor, mas estou lutando para merecê-lo um dia. Eu apertei a mão dele, cheia de orgulho. Então luto por você. Por ele. Pelo homem que você pode se tornar. Ele sorriu, me abraçou rápido e foi embora. Assim que a porta se fechou, disquei o número do Patterson, nosso advogado de confiança. Contei tudo, a fúria desmedida de Vanessa, as ameaças que Ethan recebeu. Isso é sério, ele disse, do outro lado da linha. Se Vanessa inventar testemunhos falsos, podemos acusá-la de obstrução de justiça. Mas precisamos de provas. Que tipo de provas? Gravações? Mensagens? Algo que revele o plano dela? Exatamente. Pensa em como conseguir uma confissão ou rastros digitais. Desliguei e comecei a caminhar pelo chalé, agitada de ideias. Vanessa era impetuosa e arrogante. Se sentisse que podia manipular, ela tentaria. Então lembrei de alguém que poderia ajudar, minha neta Sam. Liguei para ela. Vó, está tudo bem? Sim, querida. Preciso de um favor importante. Diga, vó, farei o que puder. Sua mãe ainda usa o celular para tudo, certo? O tempo todo. Preciso que você me ajude a pegar algo vital. Ela ficou em silêncio, depois falou com firmeza. Se for para proteger vocês da minha mãe, pode contar comigo. Meu coração apertou. Pedi a Sam para esperar o momento em que Vanessa estivesse distraída. Ela teria de acessar o celular da mãe, conferir as mensagens recentes, as ligações, tudo que provasse o conluio ou o plano de Vanessa. Faria capturas de tela e me enviaria. Era um risco enorme, mas Vanessa precisava descobrir que agora eu era a sogra atenta, não mais a vítima ingênua. 3 dias depois, a espera terminou. Às 23 horas, meu telefone vibrou com uma mensagem de Sam. Vó, achei isso. Desculpa a demora, mas precisava ter certeza. Abri aquelas telas e senti um gelo percorrer minhas veias, várias conversas entre Vanessa e um número desconhecido. Cada palavra mostrava o vil propósito dela. Aquilo era tudo o que precisava para expor suas armações e proteger quem eu amava. Quanto o Sr. cobra para depor que a velha senhora estava confusa quando assinou?
$2.000. Metade agora, metade depois do julgamento. Fechado. Mal aquele perito saíra quando já estávamos planejando a próxima jogada. Vanessa tecia, à distância, uma teia de mentiras, testemunhas falsas jurando que minha mãe vivia esquecida, mais conversas combinadas com cúmplices. Até uma mensagem para Richard, sua mãe nos humilhou. Está na hora de revidar. 3 testemunhas comprometidas por seu esquema de fraudes seriam suficientes para anular todo o acordo. Richard hesitou. Não sei, Vanessa. Isso pode dar muito errado. Você prefere perder milhões ou tomar coragem e recuperar o que é nosso? Ele nunca respondeu, mas tampouco impediu o plano. Enquanto isso, eu juntava cada print, cada texto, cada ameaça. Em seguida, encaminhei tudo ao advogado Patterson com um simples recado: é material para denúncia criminal? 5 minutos depois, sua resposta pulsava na tela, bastante para abrir um processo. Quer seguir em frente? Fiz uma pausa diante da lareira, com uma xícara de chá quente nas mãos. O fogo bruxuleava, projetando sombras que dançavam pelas paredes. Pensei nos meus netos, Sam e Mia, e na dor que sentiriam se a mãe fosse presa. Mas também pensei em todas as pessoas que Vanessa já tinha destruído. Se ninguém a detivesse, continuaria seu veneno. Vamos em frente, digitei eu, mas com uma condição. Qual? Quero exigir que ela encare a verdade, frente a frente. Uma última chance de confessar e retratar tudo. Patterson engoliu em seco, avisou do risco, mas acabou cedendo. Marcamos para a sexta-feira seguinte. Naquela manhã, Vanessa recebeu uma intimação oficial. Às 14h, reuniria sua advogada na nossa cabana para discutir as supostas irregularidades do acordo. Quando chegou, exibiu-se em salto alto, tailleur impecável e cabelo perfeitamente armado, como se fosse para bater em retirada de uma fortaleza. Isto é um absurdo, bufou, sem sequer cumprimentar. O advogado Patterson, em sua toga formal, pediu-lhe que se sentasse. Ela avança-se na cadeira, com o queixo empinado, e seu jovem defensor largou a pasta na mesa. Ao lado estavam o xerife Miller e um videógrafo, mais teatro, ela zombou. Não respondi. Tirei o celular do bolso e o deslizei sobre a madeira da mesa. Antes de começarmos, falei com calma, veja isto. Na tela, os prints das mensagens. Vanessa ergueu o olhar, os traços mudando de altivez para confusão, depois desabando em pânico. Onde conseguiu isso? Rosnou ela. Não importa onde, devolvi, importa o que está escrito. O advogado pegou o aparelho e leu em voz alta. O silêncio que seguiu fez o coração bater mais forte. Senhora Marques, ele disse, tenso, a senhora escreveu estas mensagens? Tentou subornar testemunhas para cometer perjúrio? Silêncio absoluto. A última cartada seria reveladora. E naquele instante, soube que tínhamos chegado ao ponto de não retorno. Asterisco, asterisco, parte 19 de 24, asterisco, asterisco. O advogado Patterson tomou a palavra, sua voz firme e quando na sala. Senhora Vanessa Marques, essas mensagens representam evidências de uma conspiração para cometer fraudes processuais, suborno e tentativa de obstrução da justiça. Essas são acusações sérias que podem resultar em penas de prisão de 5 a 10 anos. Neste momento, o rosto de Vanessa empalideceu, como se o chão sob seus pés tivesse se desintegrado. O que eu? Começou a murmurar, mas minha pergunta interrompeu. O que você está dizendo? Justamente tentando me destruir novamente. Apenas procurando mais formas de roubar, mentir, manipular. Você não tinha o direito de nos humilhar assim. Tudo isso é sua culpa. Minha culpa? Retruquei, baqueada pela insensibilidade das palavras dela. É minha culpa que você tenha um vício em jogos? Minha culpa que sua família esteja atolada em dívidas? Minha culpa que você tenha planejado me declarar incompetente para roubar os meus bens? Nós tínhamos necessidades. Nós tínhamos direitos. Você não tinha domínio sobre a minha vida ou sobre o meu dinheiro.
O advogado de Vanessa fechou sua maleta. Senhora Marquês, não posso representá-la neste caso. Sinto muito. Ele se levantou e saiu sem olhar para trás. Vanessa ficou sozinha, tremendo, um retrato de desespero. Tenho duas opções para você, declarei, pegando meu telefone. Opção 1. Eu submeto essas mensagens oficialmente. O promotor prossegue com as acusações. Você vai a julgamento e provavelmente para a prisão, ela soltou um soluço. Opção 2. Você assina uma confissão completa. Admitindo tudo o que fez. Aceitando uma ordem de restrição permanente, não apenas por 3 anos, e entrando em um programa de reabilitação para vício em jogos, custeado por você e Richard? Sua voz quebrava a cada palavra. Richard tem seu próprio caminho, mas ele não tentou subornar testemunhas. Você sim. E quanto aos meus filhos? Ela implorou. Sam e Mia podem me visitar quando quiserem, mas você nunca mais terá contato comigo. Isso é cruel. Não, cruel foi o que você fez comigo por anos, respondi, sentindo a necessidade de lembrar a verdade. O advogado colocou um documento diante dela. Você tem 5 minutos para decidir. Vanessa leu o papel com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma confissão completa, cada mentira, cada manipulação, cada plano maligno para me destruir. Se eu assinar isso, não vou para a prisão? Perguntou, sua voz titubeante. Se você cumprir tudo o que foi acordado, terapia, distância, pagamentos, sim. Ela pegou a caneta com a mão trêmula e assinou. Mas antes de sair, lançou-me um olhar carregado de ódio. Um dia você morrerá sozinha, amarga e velha, e ninguém vai chorar por você. Sorri, mas era um sorriso triste. Prefiro morrer sozinha com dignidade do que viver cercada de víboras. Ela saiu, batendo a porta com força. O xerife Miller registrou a confissão assinada. Senhora Sullivan, oficialmente isso encerra o caso, a menos que ela quebre o acordo. Obrigada, xerife. Quando todos foram, sentei-me em silêncio na cabana. Eu havia vencido no campo legal e emocional, mas não sentia a vitória pulsar dentro de mim, apenas sentia exaustão. A exaustão de anos, de batalhas, de ser forte quando tudo o que eu queria era ser apenas uma mãe. Naquela noite, liguei para Sam. Vovó, como tudo aconteceu? Foi bem, meu amor. Sua mãe assinou uma confissão. Ela não irá para a prisão se cumprir as condições. E quanto ao papai, ele tem até amanhã para fazer o primeiro pagamento. Senão, haverá consequências para ele também. Um silêncio tomou conta da ligação. Vovó, tudo isso vale a pena? Tanta dor? Olhei para as chamas na lareira, pensando na tempestade emocional que enfrentamos. Sim, Sam. Pela primeira vez na vida, descobri que meu valor não se mede pelo saldo bancário. Não sou definida pelo que posso dar, e sim pelo que sou. Foi uma lição dolorosa, mas a mais importante que podia ensinar ao meu filho mais velho. Chegou o dia 1º de fevereiro, a data do pagamento. Acordei antes do sol, com o estômago embrulhado, checando o celular a cada 5 minutos, ansiosa pela notificação do banco. Às 8 horas em ponto, surgiu a primeira transferência, $900 de Ethan, meu filho mais novo. Um orgulho certeiro iluminou meu peito. Ele cumprira o combinado. Às 9 horas e às 10 horas, o silêncio. Ao meio-dia, não aguentei e liguei para a advogada Patterson. Ele não pagou, advogada. Eu sei. Tentei contato, mas ele não atende. Se perder o primeiro vencimento, as acusações criminais são automaticamente reativadas. E eu posso impedir isso? Tem a palavra final, senhora. Fiquei parada diante da janela. As pinhas se agitavam com o vento frio de fevereiro. Richard, meu primogênito, o menino que me fez mãe, estava em falta. Seria eu capaz de deixá-lo enfrentar a justiça sozinha? O toque do celular trouxe uma voz trêmula. Era Sam, minha neta. Vovó, preciso falar. É sobre o papai.
Diga, meu amor. Ele está muito mal. Ontem a empresa faliu, os credores levaram tudo, escritório, carros, até os computadores. Vieram os xerifes e recolheram tudo. Senti um aperto no peito. Continua, Sam. A mamãe o deixou. Disse que não afundaria junto. Eu e a Mia ficamos com ele porque alguém precisava estar lá. Mas ele não toma banho, não come, fica só olhando para o teto, não diz uma palavra. Fechei os olhos, dor, raiva e tristeza se misturaram. Onde vocês estão agora? Em casa. Mas recebemos um aviso do banco, estão 2 meses atrasados com a hipoteca. Vão perder a casa também. Aos poucos, as engrenagens da decisão giraram em mim. Sam, você e a Mia podem vir morar aqui. Esta cabana será o refúgio de vocês. E seu pai? Bem, ele precisa tocar o fundo do poço por inteiro para aprender. Vovó, ele já chegou lá. Perdeu tudo. Nem tudo, querido. Ainda lhe resta algo muito precioso, o amor da mãe. Combinei com Sam que viriam no dia seguinte, papai incluso. Lembrei à advogada Patterson, não reative as acusações. Só mais 3 dias. Na manhã seguinte, Richard apareceu ao volante de um carro emprestado, roupas amarrotadas, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia um espectro. As meninas entraram apressadas, ele ficou do lado de fora, como se não merecesse cruzar o limiar. Convidei firmemente. Ele obedeceu, cabisbaixo, sentando-se no sofá. As meninas correram para a cozinha e eu fui preparar café. Assim que a cafeteira chiou, servi uma xícara fumegante e levei até ele. O aroma forte do grão parecia prometer um recomeço. Ele segurava a caneca de café com as mãos trêmulas, mas não tomava um gole. Perdi tudo, murmurou, a voz com um buraco no meio. A empresa, as economias, a casa, minha esposa, tudo. E agora? Não sei. Sabe se vai me culpar? Pela primeira vez, levantou o olhar. Os olhos, vermelhos e vazios, imploravam por um juízo final. Não posso culpar mais ninguém. Foi tudo culpa minha. Aquela era a primeira vez que o ouvi admitir, sem rodeios, sem desculpas. Quer saber qual foi seu maior erro, Richard? Perguntei, incitando a encarar a verdade. Não foi tentar me roubar. Foi acreditar que o dinheiro fazia você valer algo, que possuir coisas significava ser alguém. Ele baixou a cabeça, esmagado. Seu pai ensinou você a trabalhar duro. Eu, a ser honesto. Mas, em algum ponto, você achou que podia ignorar essas lições, que existiam atalhos. Richard fechou os olhos, a voz rouca. Desculpa, mãe. Eu sei que não é suficiente. Não é, confirmei. Mas é um começo. Ele tomou um gole de café e estremeceu. Não tenho como te pagar. Não tenho nada. Eu sei. Silêncio. O peso da dívida pairava no ar, $40.000. Ele aguardava a sentença. Então o que acontece? Vou para a cadeia? Respirei fundo. Era a decisão que vinha adiando. Tenho uma proposta diferente. Os olhos de Richard se arregalaram, confusos. O que? Eu perdoo toda a dívida. Os 40.000. Ele ergueu a cabeça num sobressalto. Como assim? Mas há condições. Richard engoliu em seco. Que condições? Primeiro, você vai morar comigo nesta cabana com as crianças. Ele engasgou. Morar aqui? Segundo, você trabalha. Há um depósito de madeira a meia hora daqui. O dono é amigo do seu pai. Já combinei com ele, emprego duro, salário mínimo. Richard piscou, tentando processar. Terceiro, terapia toda semana, sem falta. Por quanto tempo? 1 ano.
Então eu vivo aqui, trabalho, faço terapia e você economiza cada centavo. Quando esse ano acabar e se você tiver cumprido tudo, eu invisto em você. Um negócio pequeno, honesto, sem glamour, mas de verdade. Ele balbuciou. Não entendo. Por que faria isso? Levei os dedos ao batente da janela e fiquei olhando a floresta lá fora. Porque ainda sou sua mãe. E mãe não abandona. Mesmo quando o filho abandona ela. De repente, Richard desabou. Chorou como um menino, soluços profundos que pareciam dissolver anos de arrogância. Sam e Mia saíram da cozinha e o abraçaram. Papai, vai ficar tudo bem, murmurou a pequena Mia com lágrimas nos olhos. Eu não mereço isso, soluçava Richard. Você está certo, respondi num sussurro. Você não merece. Mas dou mesmo assim. Porque perdão de verdade não vem por mérito, mas por graça. Naquela noite, jantamos juntos na cabana, sopa quente, pão recém-saído do forno e chocolate quente fumegante. Richard comeu em silêncio, ainda assimilando tudo. Sam e Mia ajudaram a lavar a louça, animados com a presença do pai. Quando as crianças foram dormir no quarto de hóspedes, ficamos sentados diante da lareira. Mãe, ele disse, a voz embargada. Como conseguiu me perdoar depois de tudo que fiz? Não disse que te perdoei completamente, respondi, acariciando a caneca vazia. Disse que te dou uma chance. Qual a diferença? O perdão verdadeiro se conquista com o tempo e com as ações. E assim, entre as chamas da lareira e o silêncio da noite, nascia uma nova esperança para nós. A única condição era simples, aparecer todos os dias e tentar. Se eu falhasse, você falharia também. Mas, ao menos, teria tentado. Richard permaneceu em silêncio, fitando a fogueira crepitante. E o Ethan sabe de tudo isso? Perguntou ele, a voz embargada pelas chamas. Vou ligar para ele amanhã, respondi. Ele está cumprindo a parte dele. Você também precisa cumprir a sua. E a Vanessa? O olhar de Richard se apertou. Ela fugiu do caminho. Vanessa fizera questão de assinar uma ordem de restrição permanente antes de se internar num centro de reabilitação para dependentes de jogos de azar. Se ela concluir o tratamento, talvez possa reconstruir algo com vocês. Mas isso já não depende de mim. Ele assentiu devagar, a expressão carregada de resignação. Mais uma coisa que você precisa saber, continuei. O testamento permanece o mesmo. Você não herdará nenhum centavo. Tudo vai para a fundação e para o fundo de confiança das crianças. Richard suspirou, aliviado e, ao mesmo tempo, desapontado. Eu entendo. Não esperava herança alguma. Isso não é sobre dinheiro. É sobre nos tornarmos as pessoas que quem amávamos sempre esperou que fôssemos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, adormeci com a esperança de que meu filho podia, de fato, reencontrar a si mesmo. Passou-se um ano, 12 meses de transformação, dor e crescimento. Richard cumpriu cada condição, uma a uma. Trabalhou no depósito de touras, começando o turno às 6 da manhã. Chegava em casa com as mãos calejadas, o corpo dolorido e o orgulho ferido, mas com a dignidade intacta. Os primeiros meses foram terríveis. Muitas noites eu ouvi seus soluços vindo do quarto, um homem de 42 anos, acostumado a terno e gravata, agora suando debaixo do sol, guiando máquinas pesadas. Mas ele não desistiu. Todas as quintas-feiras, ia à terapia com a psicóloga da cidade. Voltava para casa quieto, imerso em reflexões, desvendando camadas da própria escuridão. Enquanto isso, Sam e Mia encerraram o ano letivo morando na cabana. Distantes do ambiente tóxico que deixaram para trás, floresceram de uma forma que eu não ousava imaginar. Mia obteve as melhores notas de toda a sua vida. Sam descobriu uma paixão por trabalhar com madeira e começou a aprender marcenaria nos fins de semana. E o Ethan? Ele honrou cada uma das 60 parcelas, sem falhar uma única vez.
Em março, ligou para mim chorando: Mãe, depositei os últimos 60.000 com os juros. Estou orgulhoso de mim. Contou que, sem David, o novo namorado, não teria conseguido. Ele me manteve focado, me fez acreditar que eu poderia ser melhor. Ele faz bem a você. Eu sei, respondi com a voz embargada. Por isso te pedi em casamento. Ele riu. Em 2 meses vamos nos casar. Queremos que você oficie a cerimônia. Dê sua bênção. Faça parte de tudo. Eu estarei lá, prometi, emocionada. Em setembro, Vanessa concluiu o programa de reabilitação, 6 meses de angústia e espera. Saiu mais quieta, mais magra e sem o olhar febril que antes a consumia. Ligou para mim com a voz trêmula: Senhora Sullivan, eu sei que assinei a ordem de restrição permanente, mas precisava pedir perdão de verdade. Sem manipulações, sem segundas intenções. Perguntei o que ela havia aprendido. Houve uma pausa longa, carregada de arrependimento. Descobri que a compulsão me controlou por anos. Entendi que usei as pessoas ao meu redor como recursos, destruindo minha própria família por um vazio que jamais preenchi com dinheiro ou emoções fortes. Agora estou aprendendo a conviver comigo mesma, a enfrentar meus problemas sem precisar do brilho enganoso das apostas. E com isso, todas as peças voltaram a se encaixar, cada um em seu caminho, mas seguindo em frente. A herança, o teste, a dor e a superação, tudo se tornou parte de uma história de redenção que, finalmente, ganhava um novo capítulo. Fiquei aliviada ao ouvir sua voz. Você vai me perdoar algum dia? Ele perguntou, a voz trêmula ao telefone. Talvez um dia, mas não hoje. Respondi com honestidade. Entendo. Obrigado por não me mandar para a cadeia. Obrigado por me dar uma chance. Ele suspirou e desligou. Não sabia se voltaria a ouvi-lo, mas, naquele momento, estava tudo bem. A vida seguia seu curso. Em novembro, chegou o primeiro Natal depois de tudo desmoronar. A cabana, antes silenciosa e tensa, voltou a ganhar vida. Sam e Mia espalharam luzes coloridas pelo vão das janelas e penduraram enfeites no teto. Colocamos um pinheirinho miúdo ao lado da lareira, com bolinhas prateadas que reluziam conforme o fogo dançava. Ethan e David chegaram 2 dias antes do Natal, trazendo abraços apertados, risos e uma sacola cheia de guloseimas. Richard arregaçou as mangas e preparou o jantar: peru assado com crosta dourada, purê de batatas aveludado, salada fresca e cidra de maçã fumegante. Ele mesmo havia feito cada prato, como se quisesse provar para si e para nós que podia reconstruir até o que ele mesmo quebrara. Na véspera, liguei as luzes da árvore e guardei a expectativa no peito. À noite, sentamo-nos em volta da mesa. Lá estávamos nós, Richard, ainda com a gravata torta, Ethan, David, Sam, Mia e eu, unindo nossos lugares como quem compõe um quebra-cabeça. Posso dizer algo? Ele pediu, levantando-se com dificuldade. Todos se calaram. Há 1 ano, eu era uma pessoa diferente. Ele engoliu o orgulho. Horrível, arrogante, pronto para destruir minha própria mãe por dinheiro. A voz quebrou. Ethan apoiou a mão em seu ombro, encorajando-o. Chegar ao fundo do poço dói, mas é preciso. Perdi tudo que era material, mas reencontrei algo que havia esquecido: minha humanidade. Richard virou-se para as crianças. Sam, Mia, desculpem por não ter sido o pai que mereciam, por valorizar a aparência em vez do amor de verdade. As lágrimas brotaram no rosto dos dois. Ele respirou fundo e continuou. Ethan, desculpe por te envolver nos meus planos e contaminar sua ambição com a minha loucura. Ethan assentiu, enxugando os olhos. Então Richard se aproximou de mim, ajoelhou-se diante dos meus pés e me encarou. Mãe, me desculpe por ter esquecido quem você era, por ter-te visto apenas como um recurso e não como a mulher extraordinária que me deu a vida, me criou e me amou mesmo quando eu não merecia. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos e olhei em seus olhos molhados. Eu te perdoo. Ele chorou como uma criança e naquele instante todo o orgulho que sobrara se desfez. Depois do jantar, enquanto os outros se ocupavam na cozinha, lavando pratos e cantando canções natalinas, saí para a varanda.
O céu estava limpo e as estrelas cintilavam como diamantes sobre os pinheiros cobertos de neve. Logo, senti um cotovelo suave me cutucando. Era Ethan, trazendo 2 canecas de chocolate quente. Mãe, no que está pensando? Ele perguntou, entregando-me uma das canecas. Em seu pai, respondi, olhando as estrelas. Sinto tanto a falta dele, ele estaria orgulhoso de você. De como você lidou com tudo. Você acha? Eu sei. Papai sempre dizia que você era a mulher mais forte que conhecia. E agora entendo porquê. Chamamos o silêncio para nos fazer companhia, bebendo o calor doce do chocolate. Você é feliz? Perguntei. Sim, mamãe. Ele sorriu, tão sincero. Pela primeira vez, sou realmente feliz. Tenho dívidas, trabalho em 2 empregos, moro em um apartamento pequeno, mas tenho paz. Tenho dignidade. Então você é rico. Sorri, sentindo o coração leve. Nos dias que se seguiram, a magia permaneceu viva. Caminhamos pela trilha nevada, jogamos jogos de tabuleiro, contamos histórias ao redor da lareira, rimos até a barriga doer. Na madrugada de 1º de janeiro, enquanto todos dormiam, abri meu velho diário. Páginas e mais páginas relatavam o ano que mudara nossas vidas, a traição, a dor, a batalha e a redenção. Sentei-me e escrevi a última entrada. Hoje tenho 68 anos. Já não sou mulher que esperava migalhas de amor dos próprios filhos. Sou alguém que sobreviveu, se perdoou e aprendeu a amar de novo. Sorri para a página em branco que vinha a seguir. O futuro nos aguardava, pronto para ser escrito. Não sou mais a mãe que se deixou usar pela ânsia de não ficar só. Perdi uma família, mas recuperei algo muito mais precioso, a mim mesma. Richard, aos poucos, aprende a ser um homem de verdade. Ethan encontrou seu rumo. Vanessa segue-se curando. Sam e Mia crescem em meio a um amor genuíno. E eu, enfim, entendi que a solidão digna vale mais do que qualquer companhia humilhante. A cabana que todos desprezavam virou nosso refúgio, o lugar onde um clã em pedaços descobriu como se recompor. Não foi com dinheiro, mas com verdade, com consequências, com aquele amor firme que põe limites antes de tudo. Amor de verdade. Em março, abrirei minha fundação para mulheres da minha idade. Queremos ajudar mães e avós como eu a reencontrarem a voz, a força e a dignidade. Porque ninguém deveria esperar até aos 67 anos para perceber que seu valor não está no que dá, mas no que é. Fechei o caderno de anotações e olhei pela janela. O sol surgia por trás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa. Um ano novo, uma vida nova. Sam saiu do quarto com sono nos pés. Vovó, já acordada? Não consegui dormir. E pensava no quê? Perguntei. Que às vezes só perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. Ele me envolveu num abraço apertado. Te amo, vovó. Também te amo, meu amor. Na cozinha, Richard preparava o café, Ethan virava panquecas, David tocava uma música suave e Mia dançava descalça. Eu, sentada à mesa, os observava. Tínhamos uma família imperfeita, em reconstrução, mas genuína. Finalmente, de verdade. Porque a verdadeira riqueza não está no que se possui, e sim naquilo que ninguém pode tirar, a nossa dignidade, a nossa paz, o nosso amor próprio. E isso, desta vez, jamais permitirão que me roubem. Se essa jornada de Margaret tocou seu coração, se você já se sentiu usada, esquecida ou subestimada, deixe um comentário contando de onde nos assiste e que lição leva desta história. Curta se acredita que nunca é tarde para resgatar a própria dignidade e inscreva-se para conhecer mais relatos de mulheres corajosas que aprenderam, finalmente, a se colocar em primeiro lugar. Porque todos merecemos amor. Mas, primeiro, precisamos aprender a amar a nós mesmos. Até a próxima história.